Agora sim, estamos ao vivo. Live 143. Deixa eu olhar aqui, que até pedi as contas já. Live 143, e hoje nós vamos falar sobre recursos de multa, recorrer multa, como você quiser chamar. É meio polêmico nas empresas. Já vou divulgar o resultado de uma pesquisa que a gente fez. E a grande maioria esmagadora não faz nenhum tipo de recurso de multa. Nós vamos entender o porquê, né? Nós vamos debater isso também. E, enfim, o tema oficial da live é recorrer de multa de trânsito, né? Como fazer e se vale a pena mesmo, né? Devido aí o trabalho que dá, o tempo que se gasta. Para essa live, a gente tem um convidado especial, Carla, né? Doutora Carla Luz, da Mônaco. A Mônaco é nosso parceiro oficial aqui do canal. E estamos com essa honra, né, da participação deles. Eu já tive a oportunidade de ver aqui o conteúdo. E, cara, é literalmente uma aula. Então, independente de você estar aqui ao vivo ou estar vendo gravado, liga o modo aula, porque é muita informação. Seguramente vai mudar muitos conceitos aí no seu conhecimento, né, sobre esse assunto. E no final, tá, não precisa se preocupar em anotar. No final, a gente vai liberar esse conteúdo que vai ser apresentado aqui para vocês. A gente vai liberar um download. Tá? Foi preparado aí com muito carinho, muito bonito, inclusive, feito pela Mônaco, e vocês vão poder fazer um download gratuito desse conteúdo. Então não se preocupem em anotar as coisas, se preocupem em entender. A gente vai abrir para perguntas também. Eu vou ter que me policiar aqui para falar menos, porque tem muito conteúdo. E no final vocês podem ir perguntando aqui no chat, podem interagir, e aí a gente vai abrir para perguntas ao vivo. Então essa é a parte boa de estar participando ao vivo. Só que antes, alguns recados importantes, por exemplo, só dois na verdade, né? Um deles é que essa live está sendo transmitida agora simultaneamente pelo Instagram, pelo Facebook, pelo LinkedIn e pelo YouTube. Pelo YouTube vai ser um pouco mais confortável, tanto para você interagir com a gente, quanto para você poder ver as telas, tá? Se você quiser continuar em outra rede, tá tudo certo também, é importante você prestar atenção. Outro recado, nada mais é do que um agradecimento para vocês. Nós passamos dos 19 mil. Né? Pô, por que você está agradecendo, Júlio? Se não chegou nos 20 mil, normalmente é com o número redondo que a gente agradece. Né? Porque a gente está coletando ideias para a live comemorativa dos 20 mil inscritos aqui no canal, que já é disparado o maior canal do YouTube Brasil focado em gestão de frotas. Então, graças a você, a gente está nesse número, né, quase atingindo os 20 mil, e a gente está aceitando sugestões. Se você tiver alguma para essa live comemorativa, é só colocar aqui nos comentários da live quando terminar. Fechou? E o que mais tem aqui de recado? Acho que é só isso. Só que antes da gente chamar a Carla, né, a doutora Carla, que é especialista no assunto, eu quero só ver quem que está aqui ao vivo já, quem que são os meus gestores preferidos. Deixa eu mudar de tela aqui. É verdade, eu tinha lido aqui. Cara, hoje temos uma novidade, né? Para quem é veterano aqui do canal, já sabe, para quem é novato, a gente tem uma brincadeira aqui, que são os gestores pontuais, né? E tem uma briga aqui pela pole position. Então, hoje temos um novo pole position, uma revelação, que é o Rogério Augusto. Cara, muito obrigado, Rogério, pela participação. Já deixou um comentário, foi o primeiro cara a deixar um comentário na live. E em segundo lugar, o Kleber, do Dicas de Frota, já mandou um hashtag Frota para Todos aí. Obrigado, Kleber. Tamo junto. Em terceiro lugar, porém no pódio ainda, o Oscar. Legal, Oscar. Oscar da Full Time Frotas. O Oscar já colocou aqui. Não estou tendo mais um minuto de paz com essa liderança. Quando não é o Fabiano, é o Rogério. Mais um na briga. O Rogério entrou para a briga aí. O Oscar já colocou aqui, ó, uma coisa importante. Ó. Eu vou ler esse comentário do Oscar, porque ele reflete seguramente 90% da galera que vai ver esse vídeo. Que é o quê? Sobre esse assunto, estou ansioso, pois já cheguei a ser questionado pelos diretores da empresa o motivo de eu não recorrer às multas. Né? Não é possível que não tenha algumas infrações de trânsito que chegam para você aí e você fala, não é possível, isso aqui está errado, eu tenho que recorrer. Só que aí chega no dia a dia, você acaba, né, paga que eu não tenho tempo para isso. Então, seguramente o Oscar está nesse cenário e muitos de vocês também
estão. A gente não vai só explicar, como a gente vai apresentar também a solução para vocês. Tá? O Fabiano, em quarto lugar, o Fabiano já agradeceu aqui, já tirou uma onda com o Oscar também. Já mandou o hashtag Frota para Todos, vão para cima, doutora Carla e Júlio César, obrigado, Fabiano. Temos o Douglas de Paraná, Rondônia, Sérgio Costa está sempre na área também com a gente, obrigado. Quem mais? Domingos, Aguiar, Santos, boa noite, galera, ótima live a todos. Thiago Andrade, Jainu, interior de São Paulo. Galera, quem quiser colocar de onde é, para a gente é bem legal também conhecer a abrangência. O pessoal da Mônaco, por exemplo, que vai estar aqui na live, é do sul, né, do país. A Arielle já colocou aqui, estou muito animada para essa live. O Marcos, boa noite, foto para todos. A Fernanda está aqui presente também, obrigado, Fernanda. Fernanda tem um logo diferente aqui nos comentários, porque ela é apoiadora do canal, né? Se você tiver interesse em entender o que é isso, tem um botão Seja Membros aqui embaixo aqui do vídeo aqui no YouTube. Marcos Martins, de Presidente Prudente, Robson Santos, foto para todos, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Maravilha, por enquanto as pessoas que colocaram alguma coisa no chat são essas. Eu vou pedir agora para o pessoal, ó, vocês podem mandar perguntas em qualquer momento da live, tá? A gente vai parar um determinado horário aqui para interagir com vocês, mas não fiquem segurando a informação aí, já vão fazendo comentários conforme vocês acharem necessário. O Christopher, ele vai rodar a vinheta do canal, para a gente mudar aí a energia, e aí a gente já chama a doutora Carla aqui para colocar ela ao vivo aqui, para conversar com a gente. Vamos lá, Christopher. Doutora Carla Luz, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Júlio, boa noite a todos que estão nos escutando aí. Legal. Eu vou pedir para você se apresentar, né? Não é a primeira live, você já é da casa. E só que antes de você se apresentar, quero agradecer, né, ao vivo a parceria, né, com a Mônaco, a sua participação aqui, a sua entrega, o capricho que você teve ao fazer todo esse documento, esse PowerPoint que você vai passar aqui para nós, e inclusive permitir com que a gente disponibilize, né, para todo mundo aqui do canal. Então, muito obrigado mesmo pela verdadeira aula, né, que você vai dar aqui. E, cara, aproveita para se apresentar a bola para todo mundo que a gente conhece ainda. Legal, Júlio. Então é um prazer nosso, né? Eu agradeço também em nome da Mônaco o convite feito aqui para a gente fazer essa live junto, para a gente poder esclarecer algumas dúvidas dos gestores de frota, dos condutores, né, sobre o tema da live de hoje. Então, que versa, né? Que é como apresentar o recurso, se vale a pena ou não, quais são os requisitos. Então, a gente vai falar um pouquinho de o recurso, ele vai muito além do preenchimento de um requerimento, né? É necessário um conhecimento específico na área e a Mônaco, ela conta com um amplo time, né, que vai ajudar todos os gestores aqui de frota no tema. Então, quem é a Mônaco, né? Quem está chegando novo aqui no canal, quem ainda não nos conhece, nós somos parceiras, então, da Contele. A nossa essência é despachante documentalista. Estamos há mais de 24 anos na área de trânsito e transporte. Atualmente contamos com mais de 100 colaboradores altamente qualificados, né, com domínio total no processo de gestão documental e gestão de infrações. E também nós somos reconhecidos no mercado pela agilidade e pelo cumprimento dos prazos. Então, nossa matriz fica aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas nós temos outras unidades em Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. Nós atendemos a nível nacional. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais da Mônaco, né? No final a gente vai disponibilizar aqui no chat o link do nosso site. Legal? Maravilha, top. Então, bom, começar com a pergunta quente já, sem ficar fazendo meio de campo aí. Carla, posso chamar de Carla, né? claro, fica à vontade.
Quando recorrer, né? Quando apresentar o recurso de multa, em que situação? É em todos? É às vezes? Fala um pouquinho. Então, Júlio, o importante é a gente saber que a gente pode recorrer de toda e qualquer multa, desde que atendido alguns requisitos, né? E claro que se houver aí a apresentação de provas, as chances de deferimento aumentam. Então, assim, recorrer é um direito legítimo de todo cidadão. Esse direito ele está assegurado pela Constituição Federal, que é um direito à defesa e ao contraditório. Claro que o ideal é ter sucesso, para ter sucesso no deferimento, é necessário juntar provas plausíveis para anulação dessa multa. Se eu não tiver provas contundentes ou eu não tiver provas, as chances de deferimento são remotas, né? Vamos ser bem transparentes aqui, né? A gente precisa provar. Então, é importante também destacar, né, que quando tu faz o pleito de um recurso, não se tem garantias de sucesso, né? Vai caber o resultado, vai depender muito da autoridade de trânsito e ele pode ser favorável ou não, dependendo então das provas que a gente juntar no requerimento e também das alegações e a fundamentação do próprio recurso. Perfeito. Então, a gente vai falar um pouquinho dos principais itens, né, que para os condutores, para os gestores também ter a ciência de quando vale a pena, de quais requisitos são necessários. Então, eu separei aqui os erros, né, que têm mais chances de deferimento, que são os erros formais e os erros processuais. Eles apresentam, então, maior taxa de sucesso na defesa prévia ou no recurso, né? Mas vocês devem estar se perguntando aí, tá? Uma linguagem um pouco técnica, né, Carla? O que são erros formais, o que são erros processuais? Então, a gente preparou um material aqui para vocês, que é esse que o Júlio comentou, que a gente vai disponibilizar no final. Então, a gente trouxe alguns exemplos, tá? Erros formais são quando há as falhas na notificação de autuação, de identificação do veículo, há inconsistências de informações ou falta de informações. E os erros processuais, então, é a comunicação, a falta de comunicação do condutor ou do proprietário e o não recebimento dessas notificações. Tá. Separei aqui alguns exemplos. Desculpa, Júlio, queres falar? Só com relação a essa última aí, só para lembrar que, não pode me corrigir se eu estiver errado, tá? Primeiro, a empresa tem que receber a notificação e depois que ela recebe como é que eu vou chamar? O boleto para pagar essa infração, certo? Certo. A gente tem fases. A multa em si, ela acontece num processo administrativo e são fases. A ANA, que é a primeira notificação, que é a notificação de autuação, e a ANP, que é a notificação de penalidade. Um pouquinho mais para frente. Eu não quero nem pular a apresentação. É mais com relação a esse não recebimento das notificações, você está se referindo àquele primeiro aviso, quando não vem o boleto, que é só aquele aviso que teve uma infração, é isso? Isso, a primeira notificação, mas pelo STJ eu sou obrigado a receber, né, as duas notificações, tanto a primeira, que é a NA, que é a comunicação ainda do cometimento da infração, quanto a NP, que é o boleto da multa. Eu preciso ser notificado nas duas fases. Tá, então esse é um dos erros processuais. Agora ficou claro. Isso aí. Show de bola. Vamos lá. Separei alguns exemplos aqui, a gente vai falar também mais no decorrer da live, né? Então, de quando acontece esses tipos de erro. Então, quando o radar, por exemplo, está com uma validade de aferição vencida, né? A indicação incompleta do local em que a infração foi constatada, horário e local incorreto, características diferentes do veículo. Eu trouxe aqui algumas imagens depois para vocês verem como acontece no dia a dia, na prática, né? E até mesmo se o recebimento da notificação ultrapassou o prazo limite estipulado pela legislação. Todos esses fatores, eles podem ser contestados, pois vão contra as especificidades previstas em lei. Então, a gente vai falar um pouquinho mais também, antes de chegar lá nos exemplos, dos requisitos para apresentação do recurso. Tá. A questão de quem pode apresentar esse recurso, ela é depois que você fala dos requisitos ou antes? É um dos requisitos, né? Quem pode apresentar o recurso é um dos requisitos, porque eu preciso comprovar a legitimidade, né?
Então, quem é parte legítima para interpor o recurso? O proprietário do veículo, sendo ele pessoa física ou pessoa jurídica, ele tem totalmente essa legitimidade para ser o requerente. O condutor, quando devidamente identificado, então eu preciso fazer o processo de identificação de condutor para daí eu ser uma parte legítima e poder fazer o requerimento do recurso, e o embarcador e o transportador nas infrações de excesso de peso. Então, a parte também legítima, ela pode ser representada, né, pelo representante legal da pessoa jurídica, ou por meio de um instrumento de procuração, que daí está previsto essa possibilidade em lei. Então, esse, Júlio, é o primeiro requisito, legitimidade. Então, só para confirmar, vamos dizer no nosso exemplo aqui da empresa, ela não identificou o condutor ainda. Ela é parte legítima ou ela necessariamente precisa identificar alguém para poder entrar com o recurso? Ela é parte legítima porque ela é proprietária do veículo. Ah, fechou. Então tá bom. Então, o gestor de frota ele não precisa fazer uma identificação do motorista para poder entrar com o recurso daquela infração. É isso. É isso. Nesse caso, ele vai entrar com o recurso em nome da empresa. O requerente vai ser a pessoa jurídica. Show. Segue aí para o próximo, então. Então tá. Esse é o primeiro requisito, a legitimidade. Mas além dele, a gente tem alguns requisitos mínimos para a apresentação do recurso, né? O requerimento de defesa prévia, o recurso a jari, que é a primeira instância, a gente vai ver um pouquinho mais para frente as etapas, ele precisa ser apresentado de uma forma legível, né, da forma escrita, dentro de um prazo estabelecido. A gente vai falar muito sobre prazo. A grande pegada aqui do gestor de frota é prazos. Então, além de conter alguns dados mínimos, né, para identificação, como o órgão responsável pela autuação, né, eu estou direcionando para a PRF, para o DENIT, para o DETRAN, né? Então, além disso, o nome do requerente ou a razão social, o endereço completo, telefone, CPF ou CNPJ. Nesse requerimento vai precisar constar placa, AIT, exposição dos fatos, né, os fundamentos legais e até documentos que ajudam a corroborar, então, a alegação. Além do requerimento, ele ser datado e assinado pelo representante legal. Esse requerimento, ele é uma espécie de uma carta. Isso, ou ele é tem um padrão para ser feito, ou é só constar isso que está aqui? Tem alguns órgãos que têm um próprio padrão, mas normalmente essas são as informações mínimas. Cada profissional, cada empresa tem a sua didática de apresentar o recurso. Essas informações que eu apresento aqui não podem faltar. Daí, assim, cada um tem a sua personalidade de expor, né, a peça processual, o requerimento, mas esses requisitos aqui são os mínimos previstos em legislação. Show. E aí tem a questão da documentação também. Isso. Tem a questão da documentação. Deixa eu só também colocar aqui para o pessoal, que é uma pergunta que me fazem muito aqui na Mônaco. O requerimento da defesa prévia ou do recurso, ele deve ser somente com um AIT como objeto. Então, a minha empresa, por exemplo, tem 100 recursos de rodízio, tem 100 infrações de recurso, né? Eu não posso apresentar um único recurso e relacionar todos os autos de infração. É necessário fazer um recurso para cada auto de infração, porque então somente um AIT é o objeto do requerimento. Isso está previsto em lei. Então, isso acontece muito aqui, o questionamento, né? Quis trazer para vocês para deixar bem claro. Vou fazer um papel de tecla SAP aqui, só em respeito a alguns iniciantes, né, na gestão de frota. O AIT é aquele númerozinho da inflação. Toda a inflação tem escrito lá, né? A AIT tem um número, é isso? Isso mesmo, o auto de infração. Fechou. Bom, seguindo aí, vamos falar um pouco de prazos, cara, que é o nosso calcanhar de Aquiles aqui, a correria do dia a dia, só que tem prazo, né? Isso. A gente vai só voltar um pouquinho, Júlio, tu me perguntou e eu acabei não esclarecendo sobre a documentação, tá? Além do requerimento, então, é necessário juntar alguns documentos para o teu recurso ele ser aceito, que é a cópia da notificação, né? Ou, no mínimo, um extrato, onde conste a placa e o AIT, que é o auto de infração, né? O código ali da infração, além do documento de identificação do requerente,
que é quem tem a legitimidade de propor o recurso, né? Pode ser CNH, pode ser o RG, ou o documento de procuração, no caso de pessoa jurídica, se for representada. Só para a gente fechar esse parênteses que tu havia me perguntado. Por exemplo, no caso de uma empresa, o gestor da frota que estiver fazendo o recurso, ele tem que ter uma procuração da empresa autorizando ele a esse poder, por exemplo. E isso, a esse poder específico, né, de poder realizar todo o processo de indicação de condutor. Aqui pela Mônaco, no caso, nós, né, coordenadores, nós assinamos em nome dos nossos clientes. Só desligar aqui o telefone. Desculpa. Legal. Então, no caso, quando é vocês que vão fazer esse trabalho, vocês já têm uma autorização do cliente dando caramba, fugiu essa procuração para vocês, já isso. Vocês. Isso, a gente tira toda essa operação da empresa, a gente centraliza aqui na Mônaco, né? O nosso objetivo é facilitar o trabalho dos gestores. Então, esse processo todo fica centralizado aqui conosco. Perfeito. A documentação está aqui. Agora vamos então para a questão dos prazos. Os prazos. Os prazos é uma coisa que é muito... Nossa, se eu perguntar para 10 gestores de frota, acho que 9 vão responder diferente. Que eu já ouvi de tudo aqui. Acontece, né, Júlio? Então, assim, a questão dos prazos e das etapas processuais é o que o gestor mais deve se ater. E eu acho que é onde a Mônaco mais pode ajudá-lo. Né? A gente vai ver aqui as etapas do processo, né? Então, como a gente falou lá no início, a gente tem a notificação de autuação, que é a ANA, que é a primeira comunicação que o proprietário do veículo recebe, tá? Neste momento, a multa ela ainda não foi aplicada, porque a infração ainda não foi confirmada. Apenas está recebendo uma comunicação que foi registrada uma infração para aquele veículo. Nessa etapa da ANA, a gente pode fazer a defesa prévia, que é a tua primeira defesa, tá? Geralmente, desculpa, Júlio, queres falar? Eu tô tentando traduzir aqui, por exemplo, essa ANA que você está falando é aquela que a gente chama de notificação aqui, né? Isso, exato. O português aqui usual, vai. Tem a notificação e tem o boleto. Isso aí, notificação. A ANA é a notificação. Você, amigão, tomou uma infração aqui, ó. O carro é tal, velocidade, o local foi esse, a data e a hora foi essa aqui. Isso é a ANA. Isso. Porém, já tem um enrosco aí, já vou complicar a tua vida, viu, Carlos? Você achou que ia ser... muitas vezes, essa notificação ela já chega atrasada. E aí, quando você vai falar de prazo, o que vale? É a partir da data da infração, é a partir da data que foi enviada a notificação? Como que funciona isso? Então, as datas, geralmente, pela legislação, ela não pode ser inferior a 30 dias da data do recebimento, tá? Da notificação, porque pode ter um atraso ali no correio, mas geralmente na ANA já vem o prazo estabelecido. Os nossos clientes, Júlio, estão muito tranquilos com isso, porque a Mônaco dispõe de uma tecnologia que capta essas infrações antecipadamente. Antes de ele receber em casa, pelo correio, pela via postal, a gente tem aqui a nossa tecnologia que localiza essas infrações nos órgãos autuadores e a gente já comunica para o gestor para ele ter tempo, para ele garantir o prazo de uma defesa prévia, de um recurso, de fazer a identificação de condutor e também de fazer o pagamento da multa com desconto. Então, aqui, por isso que eu falei que é um dos principais pontos onde a Mônaco vai poder ajudar vocês, né, gestores de frota. Porque o prazo está muito vinculado também ao aceite ou não do recurso que a gente vai ver aqui nas etapas processuais. Tá. Mas, teoricamente, a partir do momento que ele recebeu essa notificação, ele tem 30 dias para entrar com o recurso. Isso, para defesa prévia. Geralmente, os órgãos, já calculando esse prazo do correio, eles estendem um pouquinho, tá? Depende muito do órgão. Então, assim, após a apresentação da defesa prévia, que é a primeira defesa, né? A multa... em si, o boleto, ele somente vai ser imposto se a tua defesa for indeferida, se ela não for aceita. Se ela for deferida, se ela for aceita, a tua defesa está ok, o órgão acatou
o teu pedido, ela vai ser arquivado e nem vai emitir a ANP, que é a notificação de penalidade e efetivamente o boleto, tá? Nesses casos, se ela for deferida, a penalidade é desconsiderada e o processo administrativo fim dali. Tá, e se o gestor não fizer nada, não entrar com recurso nenhum, aí depois desses 30 dias, vai ter mais um prazo para gerar o boleto ou não? Já vem imediato? Automaticamente vai ser gerada uma ANP. Cada órgão ele tem um prazo de processamento. Com a mudança da legislação no final, em abril do ano passado, ele tem até 360 dias para emitir a ANP. Tá? Se ele não emitir nesse prazo, a multa ela pode ser sim contestada e cancelada. Cara, mas 360 dias é muito tempo, hein? Mas pela legislação anterior, Júlia, era 5 anos. Era a legislação do processo administrativo, porque não tinha previsto no CTB. Então, esse prazo reduziu bastante, né? Para 300. O condutor até saiu da empresa já e depois aí vira um problema para descontar, né? Isso. É aí onde a nossa tecnologia entra, Júlio. Porque antes mesmo de, porventura, ter o desligamento de um colaborador, o gestor já nos solicita, ele pede para a gente fazer uma varredura naquela placa para informar todas as infrações que estão pendentes antes mesmo de fazer o desligamento. Porque daí ele já consegue fazer esse desconto na rescisão. Então, a consulta sistêmica, né? E aqui o nosso acesso aos órgãos permite que faça toda essa verificação e não saia no prejuízo. Sensacional. Bom, então, segue lá. aí, Carla. Aí falando de prazo, você falou das fases, né? Isso, falei da defesa prévia, né? Se eu não ter sucesso na minha defesa prévia, se ela for indeferida, por exemplo, eu ainda posso recorrer mais 2 vezes, tá? Na próxima, então, o recurso vai ser a Jari, que é a primeira instância, que o prazo é até o vencimento da multa, né? O proprietário do veículo ele vai ser novamente notificado, haverá esse prazo para recorrer, que vai ser até o vencimento, e esse recurso será direcionado à Jari, que é a Junta Administrativa de Infrações do órgão responsável pela aplicação da multa. Se meu recurso for deferido, o processo morre ali, ele é arquivado. Se porventura, né, o recurso à Jari ele for indeferido, eu ainda posso recorrer ao CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Então, eu tenho 3 hipóteses de recorrer: defesa prévia, recurso ao Jari e recurso ao CETRAN. Mas eu tenho que seguir as etapas processuais, né? Eu tenho que ter um mínimo de entendimento ou de uma assessoria, né, para não perder esses prazos e poder garantir o direito, né, à defesa e ao contraditório. Tá, curiosidade. A defesa prévia, a Jari, quem recebe esse recurso lá e quem faz a análise, existe algum processo, algum sistema que analisa ou é um ser humano que olha lá multa por multa e fala assim, esse aqui vamos cancelar, esse aqui vai pagar mesmo e manda o boleto? Sim, é um servidor que faz a análise, né? Tem órgãos mais estruturados, que possuem inclusive um sistema onde lança ali, que a gente consegue constar o resultado do recurso, e tem outros órgãos um pouco mais, com uma infraestrutura não tão desenvolvida, que a gente nem tem como saber pelo portal online o resultado do recurso. É necessário fazer contato com o órgão, mas é uma pessoa que julga e analisa, porque precisa ser verificado alguns requisitos, né? A legitimidade, o prazo, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que o órgão ele pode não aceitar o teu recurso. Então, precisa ser, sim, um servidor, né, que faça a análise. Perfeito. Bom, vou trazer aqui para documentação. Oi? Vou trazer aqui para vocês, estava pensando agora, Júlio, uma curiosidade que a gente recebe muito questionamento aqui na Mônaco, né, dos condutores. Então, se a pergunta deles é o seguinte: se eu pagar a multa, eu estou assumindo o cometimento da infração? Né? A resposta é não. O pagamento da multa, ela não está relacionado com o processo de recurso. O pagamento dela não tem implicação com o reconhecimento da infração. O condutor, se ele quiser, ele pode recorrer sem fazer o pagamento da multa. Ou se ele decidir fazer o pagamento da multa e a infração, no caso, tiver recurso e ele for deferido, posteriormente ele faz todo um processo de restituição dos valores, né, que é previsto em todos os órgãos, tem ali esse procedimento nos termos do artigo 286 do CTB. Então, essa é uma pergunta bem recorrente aqui.
sabe o que acontece aqui na prática? Eu vou falar e a galera já vai se identificar. Você sabe a quantidade de desafios que o gestor de frota tem, né? Aí ele tem a opção de pagar aquela multa ali com 20% de desconto se ele pagar no prazo. Aí, pô, vamos pagar a multa no prazo. Aí ele falou assim, pô, mas aí se eu recorrer já tendo pago, e se for deferido, eu vou ter que entrar com outro processo, quer dizer, mais tempo, mais envolvimento, para poder ressarcir esse dinheiro. Às vezes está falando de uma inflação, sei lá, de R$ 120, arredondando aqui, e aí você contabiliza todo o trabalho, né? Estou falando para o gestor fazer, tá? Não estou falando de terceirizar, que aí é outra. Vocês já têm todo um processo diferenciado para vocês isso é viável. Para o gestor fazer por conta própria, acaba não sendo viável, porque, cara, ele tem que entrar, aí deferiu, aí já pagou com 20%, que ele não queria perder, aí tem que entrar com outro processo para pegar esse dinheiro de volta. Ao passo que deveria ser automático, né? Uma vez que o Detran, o órgão, reconheceu que a... Cara, devolve o dinheiro, né? Não seria simples assim? Nada é automático, tá, Júlio? Tudo tem que ser requerido, né? Até porque e tem uma série de critérios também para restituição, tá? Ele só é depositado na conta do requerente, precisa informar os dados bancários, precisa ser assinado, né? Tem todo um processo. Nada é automático. Mesmo quando a infração ela está equivocada, que vai ser alguns exemplos que eu vou trazer aqui para vocês, é necessário fazer o recurso, né? Não tem esse procedimento automático nos órgãos. Bom, cara, falamos de prazo, e aí o recurso ele pode não ser aceito pelo órgão, né? Você falou. E aí, quando ele não é aceito, ele não é nem julgado, né? Nem é analisado o que foi escrito ali. Ele simplesmente, ó, não vou nem olhar, é isso. Isso, Júlio, porque tu me perguntou assim, quem fazia essa análise, se era um sistema, se era um servidor. Então, assim, tem alguns requisitos que antes mesmo de fazer a análise, de analisar as provas, eles vão verificar, tá? O primeiro deles é o prazo. Lembra que eu falei que a gente ia falar muito sobre prazo aqui? E que a Mônaco pode ajudar vocês? Se não for apresentado dentro do prazo legal estipulado lá na notificação ou lá na multa, esse recurso ele nem vai ser conhecido. Às vezes, a multa ela até tem irregularidades e está completamente na razão de recorrer. Só que, se a empresa ou o condutor decidir apresentar fora do prazo legal, ele nem vai ser conhecido, ele nem vai ser aceito. Ele vai ser simplesmente tirado da pilha e vai dizer intempestivo. Intempestivo significa fora do prazo. Então, o primeiro requisito é fazer a apresentação desse recurso dentro do prazo. E aí que entra a consulta sistêmica da Mônaco, né? Que a gente, para garantir todos esses prazos que eu comentei com vocês, e garantir o teu direito de defesa, é necessário a apresentação no primeiro requisito legal dentro do prazo. Ô, Carla, agora eu tô pensando aqui, ó. Essa documentação e o recurso em si, né, o requerimento, essa papelada, ela é feita hoje lá no órgão do Detran, ou tem que colocar tudo dentro do envelope, mandar pelo correio, e aí esse prazo, ele vence quando chega lá, ou é a data que eu faço o envio aqui pelo correio? Boa pergunta, Júlio. Sempre vai ser a data de postagem, se for pelo correio. Alguns órgãos já são um pouco mais desenvolvidos e é possível fazer o protocolo pelo portal. Por exemplo, a PRF, que tem o SEI, né? Que é possível fazer de forma online. Sempre vai valer a data de postagem do correio ou a data de requerimento aí do portal online. Então, essa tua pergunta foi bem pertinente, bem legal. Legal. Então, bom, vamos lá. Seguindo um pouquinho ali, Júlio, só para mim concluir meu raciocínio, nas hipóteses, então, em que o recurso ele nem vai ser aceito, além do tempo, né, de não ser protocolado dentro do prazo legal, que hoje os nossos clientes, eles estão muito tranquilos com isso, né, porque eles têm essa segurança e essa estabilidade dentro do processo de gestão de infrações da Mônaco. Também ele não vai ser aceito se não for comprovada a legitimidade, que a gente falou lá no início, né, por isso que eu trouxe lá para explicar o que era legitimidade, proprietário ou só o condutor devidamente identificado. Se não houver assinatura no requerimento, né? Se tu apresentar um recurso, ele pode estar lindo, impecável. Se não tiver assinatura, ele não vai ser conhecido.
e quando o pedido também for incompatível com a situação, com os fundamentos, enfim. Fechando parênteses aí. Ó, Carla, eu coloquei uma pergunta do Paulo aqui, Garcia. Paulo, eu falei no início da live, o Paulo tá com o símbolo diferenciado, porque ele é apoiador do canal, tá? Então, e aí eu quero já colocar, porque a gente acabou de falar sobre isso, Paulo. Então, a Carla já respondeu aí, só para a gente já tirar essa pergunta aqui do final da live aí, que a gente vai interagir com vocês. Né? Então, o que vale é a data da postagem ou a data lançada no sistema, certo? Isso aí. Beleza. Obrigado, Paulo, pela participação. Então, seguindo aqui, vamos falar um pouquinho de provas, é isso? Provas e argumentos? Isso, das provas, dos principais erros, né, das notificações. Então, assim, possuir provas do não cometimento da infração é a melhor forma de contestar a penalidade. Argumentos subjetivos, eles podem não ser suficientes, né, para embasar o teu recurso, para sustentá-lo, e é preciso os documentos comprobatórios que sejam consistentes com a base legal. Por exemplo, se não trafegou em determinado local em que foi registrada a infração, eu preciso reunir provas que eu não estive naquele lugar. Importante trazer aqui para vocês também, para ficar bem claro, que as provas devem ser sobre o veículo e não sobre a pessoa. Em muitos casos eu recebo assim, Carla, eu posso juntar a minha folha ponto para dizer que eu estava trabalhando e não estava no local. Não é sobre a pessoa, é sobre o veículo. Eu preciso de provas sobre o veículo para contestar uma infração. Tá, pergunta importantíssima para nós aqui. Relatórios, telas de rastreador, serve? Então, isso depende muito do órgão. Tem órgãos que aceitam, tem órgãos que não aceitam. É uma análise do órgão, né, competente, isso. Tem alguns rastreadores que só me dão um Excel, tipo um relatório em Excel que ele é simplesmente editado, né? Tem outros que me dão a imagem, a localização, depende muito do órgão, né? Da análise de quem está atrás ali julgando. Provavelmente, quanto mais detalhes esse sistema for fornecer, maior a chance do órgão entender, pô, realmente aconteceu isso aqui. Isso mesmo. Tanto de local, né? Assim, cara, o veículo nem estava nesse bairro aqui nessa hora, quanto de velocidade, né? Porque hoje pela telemetria você consegue dizer naquele minuto ali qual que é a velocidade que estava. Inclusive se ele estava parado, né? O veículo estava nem estava com a ignição desligada, como é que ele passou acima da velocidade? Legal, deu para entender. Então, galera, prestar atenção aí no sistema que vocês estão usando, se ele realmente é completo mesmo, né? Se tem todas as informações, senão for só um relatório do Excel, não adianta nem perder tempo, porque, cara, até eu que sou bobinha aqui analisando multa, eu faço, pô, isso aqui qualquer um edita, né? E faz. Aí. Precisa ter provas. Legal. Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, né? Até um deles, se vocês acompanharem as redes sociais, viralizou nesses últimos dias, né? Que são os principais erros, então, que anulam uma infração de trânsito, nos exemplos que eu vou mostrar aqui, né? Acontecem muito, são falhas de radar, falha de visibilidade das placas. Então, nesse que viralizou, até eu consegui recortar aqui a imagem para vocês, era um veículo que estava em cima de uma plataforma de guincho e ele foi multado por excesso de velocidade. Né? Então, totalmente inconsistente. No segundo, aí eu trouxe para vocês, o veículo, trata-se de um veículo Sonic e a foto da infração é uma Kombi. Então, para vocês verem que as irregularidades, né, acontecem. Por isso que muitos condutores recebem algumas infrações em locais que nunca estiveram, né? E que geralmente é difícil de contestar se não tiver um erro tão claro como esse. Esse da Kombi aí não tem nem a placa, né? Ali a gente ocultou, na verdade, tá, Não, Júlio? Mas no campo lá, a placa tá vazia. A gente ocultou. Desculpa, então tá certo. A gente ocultou aqui para não aparecer informação sensível, né? Porque são alguns exemplos que a gente pega aqui na prática. Por exemplo, nos próximos exemplos, o primeiro é de quem recebeu a notificação, o carro é um Fiat Mobi e a foto tá de um Creta, né? Um Creta da Hyundai. Então, totalmente inconsistente. O último exemplo aí
a autuação ela foi atribuída a um caminhão, um Atego, e a foto é um Ford Fiesta. Né? Então, esses erros aqui, eles são, os recursos, eles são deferidos imediatamente porque é um erro formal, né? Tu tem uma inconsistência na notificação. Ô, Carla, deixa eu te perguntar um negócio sobre esses exemplos. Eu, aqui, como gestor de frota, estou com umas 10 infrações aqui na minha mão, notificação. A foto, eu vou bater o olho e já vejo que não é. Então, assim, esses erros aí, ele acontece nos dois sentidos, tipo, a foto estava trocada, ou não, a foto está certa, só que a descrição está errada. Acontece em vários tipos de falhas de processamento, né? Por isso que a análise crítica, assim, do auto de infração é importante para daí tu ter argumentos para contestar essa infração. Então, né? mesmo que eu olhe lá a foto, identifique que é um veículo da minha frota, ainda assim é importante eu bater o olho no campo lá para ver se a placa está correta, o modelo está correto. Isso, muito por causa também dessa conversão da placa Mercosul. Né? Acontece muitas falhas de identificação em função da conversão da placa. Então é importante sim fazer as duas verificações. Perfeito. Então tá, eu trouxe aqui quais os principais erros, então, seguindo aqui nesses exemplos, né, que eu trouxe para vocês, trouxe os principais erros, então, que anulam as infrações de trânsito. Então, eu trouxe aqui, um deles é a placa ilegível, né, que é o exemplo ali, o número 2, nas fotografias do radar, que o equipamento eletrônico que faz a autuação, os radares, os pardais, quando eles fotografam o suposto veículo infrator, essa fotografia ela tem que ser nítida. Tem que ser possível verificar a placa com clareza, o modelo com clareza, né? Então, é muito comum que, em alguns casos, o radar produza uma fotografia ilegível. Por isso que muitos condutores, então, recebem infrações irregulares, né? Então, esses foram os exemplos que eu acabei de mostrar. É um dos fatores que mais comuns, né? Que anulam as infrações de trânsito. Além deste, a gente tem também a expedição da notificação de autuação, aquela primeira notificação, né, que pelo artigo 281 do CTB, o órgão ele tem 30 dias para expedir essa notificação a partir do cometimento da infração. Então, por isso também que a gente faz um monitoramento, nosso sistema já tem a inteligência de processar, se a gente está pegando a notificação de autuação, ela está sendo emitida após esses 30 dias. Então, a gente já tem uma regra no nosso sistema que faz essa análise, que daí prontamente a gente já sinaliza para o nosso cliente que essa notificação está inconsistente, está fora, então, do que é previsto na lei, né? Foi expedida após os 30 dias de cometimento. E aí a chance de êxito aí no recurso, ela é total. 100%. Nesses casos, sim, 100%. A gente também tem uma questão aqui da ausência de sinalização, né, que é o item 3 aqui, que em uma via de trânsito, então, além de ser obrigatório a existência de sinalização, como ter placas indicando a velocidade máxima permitida, também deve haver a perfeita visualização dos radares, né? Se o condutor passar por uma via, por exemplo, de trânsito, e ela não houver um radar com sinalização, né, ou a sinalização for insuficiente, a aplicação da infração não deve seguir, né? Ela não deve prosperar. Aí como é que comprova, no caso? Com fotografias do local da infração. Daí tu consegue juntar daí no recurso. Ah, legal, entendi. Se o veículo tiver câmera, por exemplo, eu posso ir no dia, na data e hora ali, resgatar aquela imagem, e aí consigo juntar aquela fotografia ali no processo, então. Isso mesmo. E outro erro muito comum, né, é sobre a aferição dos radares pelo Inmetro. Então, nas infrações em que são constatadas por equipamentos eletrônicos, né, os radares, por exemplo, eles devem receber uma manutenção do Inmetro de 12 em 12 meses, né? A última manutenção, ela é feita no radar, né? Geralmente ela vem informada lá na foto do veículo, tem a data de aferição do radar. Então, se essa manutenção ela não tiver sido feita periodicamente, o órgão autuador ele deve anular essa infração. Então, só para trazendo aqui para vocês um pouquinho dos erros mais comuns, né, e que anulam, sim, as infrações de trânsito. E aí, por exemplo, eu não sei se tem uma pergunta específica para isso, mas assim, esses 4 pontos
seria uma espécie de uma triagem aí para o gestor decidir se vale a pena entrar com recurso ou não em cima dessa inflação. Isso são exemplos, né? Mas são os principais que acontecem. Seria já um primeiro passo para o gestor fazer uma análise prévia. Tá bom. Agora tem um outro ponto que eu já até fiz um vídeo aqui no canal, na outra vez que você participou aqui, a gente falou um pouquinho sobre SNE, né? E uma frase aí meio conhecida assim pelo mercado, né? Ah, se eu aderir lá ao SNE, eu não posso recorrer. Como que funciona isso? Isso mesmo, é uma questão bem polêmica, tá? O SNE, então, hoje ele encontra-se integrado ao aplicativo da CNH Digital, né? A adesão, ela é facultativa, ninguém é obrigado, então, fazer essa adesão ao SNE, mas, realizada a adesão, o órgão de trânsito ele não vai mais remeter as futuras notificações pelo correio. O condutor, o proprietário, ele vai passar a ser notificado pelo app. No caso das empresas, pelo portal do Senatran. Daí não existe um aplicativo, enfim. Quando o condutor ele realiza a adesão ao SNE, possibilita o pagamento da multa com 40% de desconto. Contudo, para ganhar esses 40% de desconto, ele deve renunciar à possibilidade de recorrer, né, nos termos ali do artigo 284 do CTB. Então, assim, ao aderir, o cidadão ele passa a não receber mais as notificações, né, pelo correio, só de forma online. Aí está um dos critérios para concessão do desconto. Mas para ganhar o desconto, efetivamente, ele não pode ter entrado com um recurso. Ele tem que reconhecer a infração e renunciar ao seu direito de recorrer nas tratativas de 40%, tá? Além de fazer todo o acompanhamento de prazos, ele não vai mais ser notificado, ele não tem mais aquele argumento não recebi, né? Ele vai ter que fazer o acompanhamento pelo app, ou no caso de pessoa jurídica, pelo portal do Senatran, tá? Mas essa renúncia ele faz, não é multa a multa, ele faz, uma vez aderiu, ele não recorre Não, mais ele nenhuma faz multa. multa, Júlio. Multa. Multa. Ele faz adesão ao SNE, mas para solicitar o desconto ou para fazer a renúncia, ele precisa fazer multa a multa. Tá. E o SNE, ele está hoje funcionando em todos os órgãos? Como é que está isso? Não, o SNE ele é uma tendência, tá? No futuro, todos os órgãos vão fazer adesão, mas hoje não são todos os órgãos que aderiram ao sistema. Vou te dar um exemplo. Se eu pegar Rio Grande do Sul, o estado, acho que 90% dos órgãos fizeram adesão. Se eu pegar São Paulo, tem 20% que fizeram adesão, né? Os órgãos eles estão fazendo essa migração aos poucos pela essa tendência, essa batida tecnológica, inclusive vem sendo estimulada, tá? Então, assim, por ser uma tendência futura, né, e essa adesão ser facultativa também, nós desenvolvemos também esse produto aqui na Mônaco, que é a consulta de gestões pelo SNE. Então, a gente faz a captação, o monitoramento dessas infrações, né, de forma antecipada, a gente possibilita esse pagamento com 40% de desconto, e justamente por ser um serviço tão trabalhoso, tão moroso, de fazer o reconhecimento uma a uma, a gente tem uma tecnologia, né, que torna esse processo todo automatizado. Então, os nossos clientes também contam, né, podem contar com esse serviço, e se os gestores que estiverem aqui nos escutando também tiverem interesse, podem entrar em contato com a Mônaco. Então, o SNE, ele é uma tendência, como eu bem comentei aqui, né? E também tem essa questão, né, de garantir os 40%, mas renunciar o direito de recorrer. Perfeito. Eu estava com essa dúvida, onde vocês ajudariam no caso do SNE, e você já acabou respondendo aí. O que é muito importante, porque não adianta, o aderir ao CNE está tudo resolvido, eu não preciso me preocupar com mais nada. Pelo contrário, né? Pode ser até uma armadilha, né? Que daí ele vai receber aquele negocinho lá no correio, aí tem multa que ele vai receber por correio, porque aquele órgão não aderiu ao CNE, tem multa que ele vai receber pelo aplicativo, pelo portal, tem que ficar com o olho no peixe e no gato aqui. Então, às vezes até atrapalha a gestão, né? Tem que tomar esse cuidado aí. Sensacional. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pessoal, vamos já interagir com vocês.
Tem uma pergunta aqui, ó, que é sobre as infrações, aquelas mais agressivas, né? Que é aquela que toma uma multa, ela já suspende a carteira, né? Então, queria até que tu falasse um pouquinho disso. E também até fiz uma anotação em cima disso aqui, que é o seguinte: a empresa ela precisa oferecer, ela precisa obrigatoriamente dar o direito do condutor se defender, entrar com recurso, ou isso é uma decisão do gestor e da empresa se vai entrar com recurso ou não? Então tá, vamos esclarecer um pouquinho, né? Falar sobre essas infrações autossuspensivas, em que momento há um processo de suspensão e cassação, em que também é cabível um recurso em todas as fases processuais, tá? Então, Tá. primeiro vamos lá esclarecer em que momentos a minha CNH ela pode ser suspensa, tá? Ela pode, o primeiro deles, pelo acúmulo de pontos na CNH, né, no período de 12 meses, que com a mudança da legislação passou a ter um escalonamento. Então, 40%, 40 pontos se o condutor não ter cometido nenhuma infração no período. 30 pontos se ele cometeu uma infração e 20 se ele cometeu 2 ou mais infrações no período de 12 meses. Então, a primeira hipótese de suspensão da CNH é pelo acúmulo de pontos. A segunda hipótese é se ele cometeu uma infração autossuspensiva, que além da multa, né, ser gravíssima, ainda está prevista a penalidade de suspensão. A gente trouxe aqui alguns exemplos, né? Eu já vou responder tua pergunta, Júlio, de quais são essas infrações autossuspensivas. Eu trouxe aqui as principais, que a gente mais verifica no dia a dia. Tá. Primeira, né? Conduzir o veículo sob influência do álcool, fazer recusa ao teste de bafômetro, esses estão nos tops, né? Nos tops de todos aí. Dirigir, então, em alta velocidade, né? Em pelo menos 50% acima do permitido. Conduzir ameaçando os pedestres ou outros veículos, disputar corridas ou rachas e realizar manobras perigosas nas vias, tá? Vale lembrar, vou esclarecer aqui para não ficarem todo mundo apavorado, eu também recebo muito esse questionamento. A CNH ela não vai ser suspensa de forma imediata quando ele cometer essa infração autossuspensiva. Vai ter todo o processo administrativo, vai se abrir todas as fases recursais para o condutor poder se defender. Que daí vem aí tua pergunta, tá, Júlio? As empresas, no meu entendimento, eu entendo que elas devem sim dar oportunidade do condutor fazer o recurso, né? Nem que eles estimem um prazo menor de retorno. Olha, recebemos uma notificação, você tem X prazo para contestar se quiser, né? Se desejar. Eu acredito, na minha visão, que é necessário oferecer, porque está previsto lá na Constituição a defesa contraditório, né? Eu posso ter argumentos, por exemplo, que essa foi uma placa clonada, eu não estava, eu tenho provas que não era eu no momento da infração, ela é uma autossuspensiva ou vai somar na minha pontuação, ali no meu escalonamento, e a infração de fato não é minha, né? Então a empresa possivelmente, se for o caso mais grave de suspender uma CNH, ela pode ter um problema trabalhista lá na frente, né? Imagina a pessoa que é motorista ficar 12 meses, né, sem a fonte de renda dela, sem poder dirigir. Então, eu entendo que as Isso empresas é péssimo devem oportunizar. isso é péssimo para a empresa também, né? Isso aí. Acho que aí os dois não querem, né? A empresa e o colaborador, né? Exato. É. Então, assim, para os gestores de frota, tá? Para a gente falar um pouquinho aqui, um importante é tomar conhecimento de como está a CNH dos condutores, né? Porque se a gente tiver uma gestão efetiva de CNH, uma gestão recorrente, eu, como gestor, saberei que a Carla tomou uma infração autossuspensiva, né? E daqui a alguns meses ela vai estar com a CNH dela suspensa, se por acaso ela não tiver êxito num recurso. Então, assim, um acompanhamento e uma gestão de CNHs se faz totalmente prudente, né, na parte do gestor, por parte da empresa, porque ela também pode ser responsabilizada por liberar o veículo para um condutor que não está habilitado ou está com algum impedimento na CNH. Então, novamente, nesse ponto, né, os nossos clientes dormem tranquilos, porque a gente faz relatórios periodicamente e de forma recorrente, informando quem são os condutores que possuem algum impedimento da sua CNH. Através da gestão de infrações, eles já conseguem identificar as gravíssimas, a gente já marca para ele assim, tem uma recusa do bafômetro.
ele já consegue fazer uma jogada interna e verificar quem, né, o condutor, qual medida vai ser tomada, se a CNH dele vai ser suspensa de alguns meses, quando será imposta essa penalidade. Então, essa estabilidade, essa segurança, o nosso serviço de gestão de CNH proporciona aos clientes. Sabe que recentemente a gente fez uma live aqui de cursos especializados. E aí, a empresa, né, que estava aqui dando aula, ela citou o curso de reciclagem. Isso mesmo. Que pode ser feito quando atinge 30 pontos, né? Então, você vê a importância de você ter aí na palma da mão a CNH, pontuação atualizada da CNH de todo mundo, né? Não adianta você controlar só as infrações com os veículos da empresa, porque o motorista normalmente ele pode ter o veículo próprio dele e receber multa de trânsito na CNH dele com o veículo dele, né? Então, exato. Isso. E aí a gente falou da Mônaco, a gente falou, pô, você tem um sistema que você pode controlar ali a CNH. Você vê que está chegando, ou chegou nos 30 pontos, você já pede a reciclagem. Porque a péssima gestão é aquele gestor que deixou rolar, e aí o motorista que foi contratado para dirigir não pode dirigir porque está suspensa a CNH dele, né? Então, a Mônaco foi lembrada nessa live. E só uma observação aqui, cara, se eu estiver errado, você pode me corrigir. No caso do muitas empresas, né, os condutores têm aquele EAR. E aí, no caso, não tem esse escalonamento, né? 140 pontos, né? Ou Isso, não? sempre 40 pontos, independente da gravidade, né? Daí, nesses casos, ele precisa ter lá na CNH dele essa sigla, né, de exerce atividade remunerada do EAR. Nesses casos, os motoristas profissionais não tem esse escalonamento de acordo com a gravidade. Show de bola. Carla, temos mais conteúdo? Temos, vamos falar assim de um tema aqui que particularmente eu gosto muito, que são as infrações da ANTT, tá? Opa! A ANTT ela é bem complexa, né? Também a legislação é outra, ela não segue a legislação do CTB, mas também é possível recorrer de infrações da ANTT. Então, a ANTT ela é a Agência Nacional de Trânsito e Transportes, ela possui uma legislação própria, um processo administrativo de defesa e recurso estabelecido numa resolução própria, tá? A ANTT ela tem a atribuição de fiscalizar o transporte coletivo, transporte de passageiros, né? O de carga e o de produto perigoso. Então, eu coloquei aqui na tela para vocês as principais autuações da ANTT, né? Que são excesso de peso, RNTRC, piso mínimo de frete, vale pedágio, produto perigoso, transporte de passageiros, tá? Excesso de peso é a infração mais frequente, segundo dados da ANTT. Eu acho que aqui de 85% é infrações de excesso de peso. Essas infrações, Júlio, elas não estão vinculadas à plaquinha na van. Elas estão atribuídas ao CNPJ do embarcador ou do transportador, né? E nesses casos, as multas não pagas, né, que já passaram por todo o processo administrativo e que porventura venceram sem uma gestão eficiente ou não houve recurso, né? Elas podem ser incluídas, o CNPJ pode ser incluído então nos cadastros de cobrança de crédito, como CADIM, Serasa e dívida da União. O que acontece? Nesse quesito da ANTT, né, o procedimento das aplicações das multas, das defesas prévias, dos recursos, eles obedecem um rito processual estabelecido pela Resolução 5.083 de 2016. Então, esse recurso ele deve ser interposto num prazo de 10 dias contados da data em que o interessado for intimado. Pensa, no CTB eu tenho 30, na ANTT eu tenho 10. Imagina se eu não tiver uma gestão, se eu não tiver alguém monitorando essas infrações para mim. É um prazinho muito justo, né? O prazo é bem curto, né? Se chegou na unidade, a unidade não remeteu para a pessoa certa, ou se perdeu, se passou o prazo, não tem mais chance de contestar. Nós temos aí um produto inovador, ele é único, ele é exclusivo para clientes Mônaco, tá? Onde a gente faz todo o gerenciamento dessas infrações, a gente capta essas infrações no momento em que é emitido pelo órgão. Antes de tu receber, a gente já captou essa infração,
já disponibilizou todas as informações para que ali a logística, o jurídico, né, possa verificar se tem argumentos, se tem provas para a gente contestar essa infração. E também o gestor está indo com a farinha, a Mônaco já está com o bolo aqui. Fala assim, amigo, tá aqui, ó. Isso mesmo. A gente tem a solução para todos os problemas, ou se não quase todos, aqui do gestor de frota, né? Carla, o que é o vale pedágio? Vou dar uma, o vale pedágio é quando o embarcador ou o transportador ele deve antecipar todos os pedágios, o deslocamento da carga pro transportador, né? Pro caminhoneiro. Então, para fazer esse adiantamento, ele tem que comprovar na nota fiscal, deve ser juntado um documento. Então, se ele parar numa fiscalização eletrônica e não tiver essa comprovação, ele vai ser autuado. As infrações, Júlio, da NTT, elas, tirando excesso de peso, que tem a previsão lá no CTB, elas podem ser pagas com 30% de desconto. Então, eu tenho multas de RNTRC, que é do registro do transportador, que elas chegam a R$10.500, né? Se eu fazer uma gestão eficiente, eu posso pagar ela por 7 e pouquinho, com 30% de desconto. É alto, porém, estamos falando de 3K de retorno aí, né? De economia, né? Isso aí. Então, assim, somente, né, profissionais qualificados conseguem proporcionar essa assessoria, a tecnologia que a gente desenvolveu específica, personalizado para os nossos clientes, né? A nossa expertise, a vivência no mercado, da gente entender a dor dos clientes, de chegar lá, meu CNPJ está no cadinho, eu preciso regularizar. Então, a gente fez um amplo estudo, a gente já proporcionou saves milionários, né, na gestão de infrações da NTT, ou de excesso de peso, que também é atribuído pelo DENIT, pelo DER São Paulo, PRF. Então, hoje a gente tem esse produto também que foi desenvolvido exclusivamente para clientes Mônaco. Então, aí, se o gestor de frota ele tem uma vivência como transportador ou embarcador e ele precisa dessa ajuda, eu acho que a Mônaco, né, vai poder ajudar vocês a regularizar, então, toda essa questão interna na empresa de vocês de infrações que são atribuídas ao CNPJ, então, da empresa. Cara, show! É para mim, viu, essa da NTT. Bom, quem chegou até aqui vai ter o privilégio de interagir aí com a gente. Nós já vamos disponibilizar o link depois para vocês fazerem download desse conteúdo. Quem está nas comunidades, tem link para entrar na comunidade aqui no descritivo aqui do YouTube. Quem está na comunidade vai receber já, tá? Depois vai sair o blog na sexta-feira, né? O post lá dessa live também vai estar lá para download desse material. Mas, enfim, vamos interagir aí com a galera. Eu vi que tem perguntas interessantíssimas. E também já adiantando, tá? A Mônaco, como parceira aqui do canal, ela tem uma condição diferenciada, né, para vocês que acompanham o canal. O Christopher ele vai deixar no chat, aqui do lado, né, esse link para você acessar e poder acessar os descontos. E também vai ter um link na descrição do vídeo aqui também, tá? Para você ter os descontos lá da Mônaco. Essa página que vai aparecer para vocês, se o Christopher puder colocar aqui na tela, vai ficar mais fácil. É uma página que está falando do serviço de consulta de multa e CNH, tá? Que é onde começa toda a história. Porém, vocês preenchendo isso daqui, vocês vão ter descontos em outros pacotes que vocês fecharem com eles lá. E aí é negociação mesmo, né? Não dava para colocar preço de todos os produtos aqui, porque depende muito do volume de cada coisa que vocês vão fechar lá com eles. Certo, Carla? Isso mesmo. Vai passar aqui pelo nosso time comercial, né, que vai proporcionar, sem dúvidas, a melhor proposta, né, de acordo com aí a frota, né, de cada cliente, cada parceiro da Contail. Tá bom. Ó, eu vou começar aqui pela pergunta da Fernanda, que é apoiadora do canal aí, e aí o Christopher foi me ajudando aí na sequência. Achei a pergunta da Fernanda sensacional. Com a lei da... já sabe, né? Da LGPD, né? Como funciona essa questão de vou procurar a pontuação na CNH de um motorista meu, né? Como é que funciona isso? Legal tua pergunta, Fernanda. De fato, em função da lei de proteção de dados, alguns DETRANs bloquearam a consulta pública de pontuação, tá?
Hoje, em função de um credenciamento específico que a Mônaco fez junto ao Senatran, a gente consegue apenas consultar a regularidade da CNH para alguns estados, que é Bahia, Espírito Santo, São Paulo, que permite, então, dizer se ele está apto ou não apto a dirigir. Se ele possui um processo de suspensão, ou está suspenso, ou cassado, a gente vai identificar pela nossa consulta, pela nossa credenciamento diferenciado. O extrato de pontuação, efetivamente, a consulta pública para esses estados, eles estão bloqueados para toda e qualquer pessoa. Ninguém no Brasil, a não ser o próprio condutor com login e senha, consegue fazer esse acesso. Então, a Mônaco, para esses estados, disponibiliza a consulta se ele está apto ou não apto, uma consulta de regularidade da CNH. Por isso, Fernanda e todo mundo, né, que estiver aí, a gente aconselha aqui fortemente, inclusive no modelo de política de frota que a gente disponibiliza para vocês, vocês exigirem a apresentação do extrato, né, ou então, né, mensalmente, sei lá qual que é eu acho que não vai dar para mostrar aqui, mas enfim, você com poucos, 2, 3 cliques aqui, ó, Detran, acho que eu consegui aqui, ó. Detran, até abrir aqui, ó, não sei se vai focar. Ó, eu entrei agora no aplicativo, ó, o meu nome, né, o número do CNH.0. Então, cara, periodicamente você vai assim, ó, mostra aí a pontuação para ver se você está apto. Aí você faz um controle, né, interno aí. Júlio, eu até sugiro, né, para alguns clientes nossos que têm assim muitos condutores para fazer esse gerenciamento, se torna inviável, né, para o gestor de frota fazer esse monitoramento. Então, a Mônaco, nesses casos, a gente pode disparar um comunicado ao condutor e ele retornar essa consulta para nós. Nós vamos compilar os dados, disponibilizar no BI, disponibilizar todos os relatórios para tirar toda essa operação do gestor. Porque imagina tu gerenciar muitas CNHs, tu ficar controlando essa pontuação. Então, a Mônaco também pode fazer esse serviço, pode centralizar tudo num único ambiente, que é o nosso sistema aqui, e disponibilizar tudo através de dados e indicadores para o gestor. Pô, cara, tá ficando muito fácil, cara. Perdeu até a graça. Eu vi com uma solução aqui, você já resolveu ela. A gente tem. Lembra que eu falei que a gente tem solução para quase todos os problemas do gestor? Se não todos. Agora você está provando isso. Legal. Ô, Cris, ajuda a gente aí, coloca as perguntas aí, comentários. Vamos ver o máximo que a gente consegue. Vamos lá, o Kleber colocou aqui, ó, vou fazer uma pergunta como se eu fosse um condutor autônomo, levei uma multa, excesso de velocidade, no máximo 20%, multa leve no valor de R$130. Fui recorrer, o advogado disse que não compensa deve ser pelo valor, né? Pelo valor da multa, e inclusive fica mais caro. Isso procede? Depende. Se tu vai fazer um recurso numa esfera judicial, de fato, tu perdeu os prazos, não é mais possível fazer o recurso na esfera administrativa, na esfera judicial, tu não vai mover o judiciário por uma multa de R$130. Mas se ainda há prazos numa esfera administrativa, isso depende muito de quem está executando esse processo para ti, né? Porque, por exemplo, empresas como a nossa, que tem um preço diferenciado e contam com profissionais qualificados, conseguem fazer esse recurso. Claro que tem um custo, né? Que a gente precisa aí cobrir, né? As despesas com o pessoal, a gente consegue talvez chegar num valor mais acessível para o próprio condutor, né? Para o proprietário do veículo. O Kleber, tem uma questão também que assim, você está analisando uma multa isolada, né? Que é um cenário diferente. Quando você fizer uma contratação aqui, você vai fazer um pacote com a Mônaco. E aí é outra história, juntar com o desconto aqui do canal e tal. Seguramente é viável, o cara respondeu a sua pergunta, seguramente é viável, você fecha um pacote de acordo com o tamanho da sua frota, de acordo com o condutores que você tem, e seguramente é viável, senão a Mônaco não teria o sucesso que ela tem, a quantidade de centenas de clientes que ela tem. Então fique tranquilo com relação a isso, mas a pergunta foi muito boa, provavelmente é a dúvida de muita gente. Pode mandar mais, né? Quer falar alguma coisa, Carla? Não, depois eu volto ali no último slide que eu trouxe uma reflexão final aqui para a gente pensar junto. Então deixa para encerrar a live, a lição de casa aí da galera. Beleza. Vamos lá. O Robson colocou aqui, ó, multa de motorista
A multa de um motorista estiver dirigindo com um toxicológico vencido tem uma grande chance de recorrer e ganhar para ele não pegar a suspensão. Cara, ele está com o toxicológico vencido. Ele quer saber se dá para recorrer e ganhar. Se tu não... Tu tem que ter provas, né? Tu não tava com o toxicológico vencido, tu realizou ele só não estava lançado no sistema. A gente precisa entender a situação fática. A gente precisa analisar o caso concreto, tá? Como eu disse lá no começo, né? Erros processuais, formais, a gente consegue fazer a anulação sem uma prova efetiva. Mas nesse quesito aqui, eu preciso de provas contundentes para poder pleitear, né, o deferimento desse recurso. Eu preciso entender o caso concreto. Sabe o que acontece, Carla? Existe uma máxima aí no mercado, alguns, sei lá, vamos chamar de as gambiarras, né? Que a galera promete X% de êxito em qualquer multa e tal. Então, assim, ó, não tem mágica, né? A multa, o recurso, ele é para definir quando você estiver certo. Quando você estiver errado, eu acho que vai até da consciência de cada um, né? Dos valores de cada um. Cara, você está com o toxicológico errado, se for multado, ponto, você tem que pagar essa multa. Para você não tomar a multa, você não pode deixar o toxicológico vencer. Agora, pô, eu tô com o toxicológico vencido, eu quero entrar com recurso para levar uma vantagem. Não sei, é meio, não sei, cara, se eu, assim, vai do exemplo também que tu quer passar para os seus condutores, né, cara? Mas, a doutora Carla já respondeu a pergunta, vamos para a próxima. Obrigado, Robson. André colocou aqui, ó, recebi uma notificação da multa na qual era avançar o sinal vermelho. Porém, na foto da notificação não dá para ver o semáforo. Estando dentro do prazo, posso recorrer? Precisa mostrar o semáforo nesse exemplo? Como eu disse, é uma questão bem complicada de tu juntar a prova. Geralmente, nesses equipamentos, eles já tiram a foto de forma automática, né? Não vai mostrar ali se o semáforo, enfim. Sempre vai ter que ter uma prova para embasar, porque é a tua palavra contra de um agente, né? Ou de um equipamento eletrônico que está lavrando, né, a suposta infração. Então, nesse quesito aqui, não é preciso conter a foto, o sinal, enfim, e para tu recorrer, tu pode recorrer, como eu disse, tu pode recorrer de toda e qualquer multa, desde que esteja dentro do prazo legal, desde que atendido os requisitos, e de preferência que tu junte provas plausíveis para anulação dessa multa. Né? A gente vai ser bem transparente aqui, né, Júlia? A gente é uma empresa séria, Claro. Né? A gente não adianta vender algo que não existe, porque lá na frente a gente vai ser cobrado, né, pelo próprio condutor. André, eu estou pensando aqui, se você tem dúvida, se você viu, né, que o semáforo não estava batendo com o que é a informação da multa. Então, significa que o sensor, que o equipamento eletrônico não está funcionando corretamente. De repente, é olhar a aferição do Inmetro. De repente, já tem mais de 12 meses, a coisa realmente está descalibrada. Aí sim dá, né, cara? Isso mesmo. Deve ter lá, na notificação que você recebeu, a data de aferição do equipamento eletrônico pelo Inmetro. Se, como eu expliquei antes, não tiver sido feita a manutenção em 12 meses, aí tá uma brecha que tu pode recorrer. Bem tranquilo. Boa. Obrigado, Andréia. Vamos para a próxima, Cris. O Kleber colocou aqui, ó. O horário que o condutor faz o checklist online pelo celular no Google Formulários, que ao preencher é marcada a data e hora do procedimento, serve como prova? É um sistema que ele está fazendo o checklist do veículo, né? E aí, o Kleber, ele quer dizer o seguinte, cara, eu tomei uma inflação, recebi uma inflação, está dizendo que foi ao meio-dia, mas ele nem saiu com o veículo. O checklist está falando para lá no sistema que, cara, foi meio-dia e 30 que ele saiu com o veículo. Isso serviria como prova? Olha, a gente pode juntar no recurso, vai caber à autoridade de trânsito a análise, né? Eu não vou dizer aqui para vocês, vai ser aceito e a autoridade de trânsito entender que não. Mas o checklist, hoje também a gente tem um produto aqui pela Mônaco de checklist, eles são muito seguros, porque eles pegam várias identificações, como ele bem explicou, de localização, de horário, de acesso.
Então, pode sim ser uma prova plausível para juntar, né, no recurso, e vai caber à autoridade de trânsito daí fazer o julgamento do mérito. Vai depender do órgão, né? De tudo que tu juntar em conjunto com isso aí, claro. No caso do Google Formulários, cara, vai cair naquilo que a Carla falou, né, no Excel, que aí quem estiver analisando, fala assim, isso aqui é facilmente editável, né? Mas, se tiver mais provas além dessa, eu acho que tem chance. Certo, Carla? Certo. Bom, vamos para a próxima, Cris. A Fernanda colocou aqui, agradecendo, né? Colocamos a política de frota para cada 3 meses. Ô, Carla, você acha que a cada 3 meses é um tempo bom para atualizar a pontuação da CNH ou é muito tempo? Assim, tu vai ter aplicação de pontuação de forma regular e recorrente na CNH, né? Depende muito do cometimento, da quantidade de cometimento da infração do condutor. Então, isso tu consegue também fazer o gerenciamento pela gestão de infrações, né? Porque pode ser que nesse mês eu tenha o lançamento de 3 multas, de 3 infrações gravíssimas. E pode ser que demore mais um mês para cair a outra infração gravíssima. Então, isso eu sempre oriento que faça gestão recorrente mensal, para se ter a garantia efetiva, né, da regularidade dessa CNH e de pontuação. Porque a pontuação, ela só vai ser aplicada no RENASH, na CNH, quando esgotado todas as esferas administrativas de recurso. Então, ela só vai ser aplicada quando a multa vencer. Então, pode variar, né? A multa vence, pode vencer hoje, pode vencer amanhã, e assim vai a aplicação no RENASH. Analisando tudo que a gente viu aqui, Fernanda, eu, no seu lugar, colocaria de mês em mês. Como a Carla falou, vai ficar mais seguro, né? O que você faz já é muito bom, né? Tem muita gente que nem faz isso, tá na sorte aí. Mas tenta facilitar isso o processo, ou então entra em contato com a Mônaco, faz uma coisa legal lá com o pacote lá e, tenha isso de forma meio que online, né? Melhor. Fechou? Christopher, manda mais. Vamos fazer o seguinte, ó. Mais 3 questões. Quem não conseguiu interagir com a gente, até por conta do horário, respeita todo mundo, respeita a Carla, a Mônaco, né? A gente precisa ter um. Então, 3 questões. E aí a Carla coloca aqui a reflexão dela, a saideira. Quem não conseguiu interagir com a gente, ao terminar a live, você tem os comentários aqui do YouTube, pode colocar o que quiser, a gente chama a Carla, chama a Mônaco, eles ajudam a gente a responder. Fechou? Então vamos lá. Número 1, Christopher, coloca aí pra gente. Ó, o Alisson colocou aqui, ó. Minha empresa tem filiais distantes. Ao recebermos multas, há uma dificuldade de contato com o mesmo, com o auxílio de tecnologia, porém sendo o condutor identificado no limite do prazo. A empresa e o mesmo indivíduo têm novo prazo para entrar com recurso. Cara, não tem isso de novo prazo, né? Não, ele deve respeitar o prazo que consta lá na notificação ou na multa. Então é por isso que tu precisa aí de uma assessoria, né, da Mônaco para te ajudar a captar essas infrações de forma antecipada, de fazer essa comunicação mais ágil com o condutor, do que tu ficar realmente aí contatando ele, as unidades são distantes. Hoje a gente tem uma plataforma que faz isso de uma forma automática, né? Semanalmente roda a consulta dessas placas e se identifica aí uma infração, o condutor é comunicado imediatamente, é parametrizado no nosso sistema, o gestor recebe a cópia. Então, para isso não acontecer, para respeitar os prazos legais, para ter possibilidade de identificação dentro do prazo, conseguir pagar a multa com 20% ou 40% de desconto, no caso do SNE, você precisa sim de uma gestão de infrações e você precisa de uma captação sistêmica que localize essa infração de uma forma antecipada para te ajudar aí no teu dia a dia. Então, pelo que eu entendi, Alisson, a multa, a infração, a notificação, ela vai ser um sistema da Mônaco antes dela ser postada no correio. Certo, Quando ele lançar no órgão, a gente vai captar. Já vai captar. E assim, ó, só de ler aqui, já estou imaginando a sua rotina aí, cara. Não tem justificativa para não ter um sistema para fazer isso para vocês. Quando você vê os valores lá, você vai ver que, cara,
estou perdendo meu tempo aqui, devia investir meu homem-hora, meu tempo em estratégia na gestão de foto, em vez de ficar preocupando com isso, né? De manda a multa para cá, para lá, identifica condutor, enfim. Tá a solução aqui, mas de qualquer forma a sua pergunta foi muito boa. Vamos para a segunda, depois a terceira. Ó, o José Milton colocou aqui, boa noite, veículos de urgência e emergência. Essa pergunta sempre acontece quando a gente fala de multa, né? Qual a dica, né, com a casa de ambulância, que dica para o interesse dos recursos? Muda alguma coisa o fato de ser ambulância? Sim, eles têm uma previsão legal, né, de livre circulação, né, de estacionamento, de parada, desde que eles estejam devidamente sinalizados e estejam na prestação de um serviço, né? Nesses casos, a gente sempre orienta que entrem com o recurso até a data limite. Tu pode ser um serviço essencial, e se tu apresentar o recurso fora do prazo, ele não vai ser conhecido, ele não vai nem ser analisado. Então, tu precisa fazer o protocolo dele, respeitar o prazo, a tempestividade, e de preferência também juntar alguma prova que tu estava na prestação de serviço. Ele tem aqui, eu não lembro de cabeça se é o artigo 29 do CPP, que tem essa previsão legal. Então, sim, os deferimentos, as taxas de deferimento são muito altas para todas essas empresas que prestam algum tipo de serviço essencial, como é o caso aqui dos veículos de urgência ou emergência. Nós temos clientes que fazem prestação de serviço de transporte de valores, energia elétrica, telecomunicação, água, gás. Esses são serviços essenciais. Eles têm, em muitos estados, a isenção, né, de restrição em algumas áreas, por exemplo, rodízio. Essas empresas elas não são autuadas porque estão na prestação de um serviço essencial, mas mesmo assim o radar registra e faz a comunicação da notificação para o endereço. Então, cabe à empresa, né, se for o caso, ou a Mônaco, fazer toda essa gestão e entrar com um recurso específico nesses casos. Show. E a saideira, Christopher, o que vai ser aí? O Natal colocou aqui, ó, quais as chances de ganhar o recurso de multas por estacionar em local proibido? A galera quer que vocês façam mágica aí, cara. Temos muitas multas por estacionar em nossas filiais que não tem carga e descarga e levamos muitas multas. Acontece. Eu não sei qual que é o segmento aqui da empresa. Algumas prefeituras, elas têm uma legislação específica que prevê aí a questão da carga e descarga, que é possível fazer um cadastro junto à prefeitura, mas não são todos, tá? Nesses casos, se tem a placa de estacionamento proibido, tu não vai ter êxito no recurso, né? Então, o ideal é verificar junto à prefeitura se é possível fazer algum cadastro dessas placas, a gente analisar a legislação orgânica do município, se tem alguma brecha. Tem muitos municípios que eles têm uma brecha para os veículos VUCs, que são os caminhões menorzinhos, que eles podem circular nas áreas de restrição. Então, nesse caso concreto, a gente precisa saber de qual cidade, né, é a tua operação. A gente precisa analisar a legislação e verificar, talvez, se não tiver nenhum lugar para estacionar e for um estabelecimento, tu ter uma nota fiscal de carga e descarga, tá? Não sei qual é o tipo de serviço da empresa, novamente, pode ser, sim, uma das fontes da gente embasar um recurso. Tirar fotos do local, embasar uma nota fiscal, né? Porque está na prestação de um serviço ali junto ao endereço, né? Que não tem essa possibilidade de estacionamento. Show de bola. Natal, preenche o link aí, a página, o pessoal da Mônica entrar em contato com você para fazer uns 4 mãos aí. Né? Eu acho que dá para pensar em algo, né? Pensar em algo melhor do que você está vivendo hoje. Pelo menos acesso a elas com antecedência você já vai ter, e vai ter todo o auxílio aí para resolver esse assunto, né? Do que ficar batendo cabeça sozinho. Eu sei que não é pergunta, eu vou só exibir aqui o agradecimento aqui. Agradecimento a gente também gosta, tá, galera? Inclusive, quem não deu curtir aí e tiver aqui na live, né? 37 pessoas depois de 1h30 de live, é sensacional. Então, podem dar um curtir aqui, né? Em respeito à Carla, que está aqui até essa hora, né? Então, temos o agradecimento aí do Fabiano. Muito obrigado, hein, Fabiano? Realmente foi uma bela aula. Carla, qual que é a reflexão final aí para a gente encerrar a live com chave de ouro?
Então tá, grata aí, Fabiano, pelo elogio, né? Conta aí com a Mônaco para tudo que tu precisares. Então vamos lá, voltando um pouquinho na nossa apresentação, uma reflexão final, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de um profissional capacitado para a elaboração desses recursos, né? Então hoje a Mônaco ela atende mais de 120 clientes, 80 mil veículos são monitorados. Nós atendemos no nível nacional, nosso departamento jurídico ele recebe muitas solicitações de recursos de diversos órgãos autuadores espalhados por todo o Brasil, né? Então imaginem vocês a ampla expertise que a gente tem de receber de vários órgãos da Bahia, do Sul, de São Paulo, de Minas. Então a gente já conhece as falhas dos órgãos, onde a gente tem mais chance de êxito, quais são os caminhos para fazer a interposição do recurso. Então, nosso time aqui tem profissionais altamente qualificados. É necessário, sim, um conhecimento específico na área de trânsito para potencializar, então, as chances de deferimento, né? Essas chances, elas são potencializadas porque a gente tem essa vivência, essa dor do nosso cliente no dia a dia. Então, tudo que a gente apresentou aqui hoje, Júlio, a Mônaco tem a solução, então, para a gestão de infrações, de CNH, para as elaborações de recursos, toda uma assessoria técnica e jurídica, a nossa gestão documental aqui atua em todo o Brasil. Então, a gente fica aqui à disposição, tá? Se vocês curtiram a live, acreditam que vale sim a pena contar com profissionais qualificados, a gente está totalmente à disposição de vocês para esclarecer as dúvidas que se fizerem necessárias, e a gente espera contribuir aí com a empresa de vocês, proporcionando savings e uma gestão eficiente. Certo, Júlio? Sensacional. Muito obrigada pelo convite, tá muito rico esse material, essa troca, né? A gente que agradece mais uma vez aí, que não seja a última, pelo amor de Deus. Vocês agregam demais aqui no canal e quero agradecer em nome de todo mundo, inscritos, todo mundo que acompanha aí os conteúdos. Mais uma vez, vocês enriqueceram ainda mais o canal com essa rica aula aqui, né? Só deixar uma lição de casa bem rápida. Galera, o que vocês podem fazer amanhã, né? Faz o levantamento de quanto foi pago multa, né, quantidade de multas, quantidade de placas que tem hoje, quantidade de CNHs que tem hoje, já faz um levantamento, faz uma estimativa, pô, se eu reduzisse aqui, sei lá, 10% desse custo aqui, quanto significaria isso, né? Preenche aqui o orçamento, o pessoal vai te ligar e vocês trocam uma ideia, né? Para vocês chegarem num consenso juntos, né? Se vale a pena ou não investir no sistema. Tem que considerar também o tempo de vocês, né, cara? Pelo amor de Deus, não vai ficar perdendo tempo com o correio, perdendo tempo consultando o site, correndo atrás de informação, sendo que vocês poderiam usar o tempo de vocês para coisas mais estratégicas, né, cara? Vamos fazer um programa de premiação aqui para os condutores, vamos focar aqui na média, vamos focar aqui na manutenção preventiva dos veículos, que isso sim vai dar muito mais resultado. Isso não tem quem faça. Agora, a parada da multa aqui, tem gente, tem sistema para fazer, então... Então fica essa reflexão aí que eu precisava falar para vocês. Fechou? Cara, muito obrigado aí mais uma vez, hein? Um grande abraço a todos, pessoal. Até mais. Até a próxima quarta, hein, pessoal?